Voltando, parte 2 aqui da live. Desculpa, gente, entrou uma ligação, derrubou meu som. Eu preciso agora de um feedback aí de vocês, se o som está funcionando bem, tá? Como é que tá o som aí, pessoal? Me dá um feedback aí. Funcionando? Maravilha. Então vamos lá. Gente, a gente está falando aqui sobre o cenário atual da igreja. E eu comecei falando realmente o que é a igreja. E a igreja diz, aqui um abração, Cláudia, para você que está em Jerusalém aí. A Bíblia diz que a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja é esse corpo vivo de Jesus Cristo. A igreja é essa expressão cujo modelo é Cristo. Uma igreja não é modelo para outra. Quem é modelo da igreja é Jesus. Ele é a pedra angular dentro de nós, que ele mesmo edifica, né, a sua igreja em nós. Mas o que tem acontecido? A gente tem, ao invés da gente perceber que a igreja é essa assembleia, tá com som ou não, gente? Por favor, me dá esse feedback aí. Voltou? Tá bom. Se tiver sem som, por favor, me avisa, gente. Tá? Beleza. Então, o que acontece? A igreja, essa é a assembleia de conselho. Assembleia de conselho de guerra do Senhor. Entende? É um grupo chamado para fora. Para fora de quê? Chamados para fora de quê? Das quatro paredes? Para fora de Cristo. Como uma criança é chamada para fora do ventre da mãe na hora de nascer. Então a gente é chamado para fora de Cristo. A gente é gerado em Cristo e Ele se intitula a porta. E Ele diz, quem entrar por mim, entrará e sairá. Quando a igreja é gerada e nasce, né, ela nasce para quê? Para se movimentar no reino, entrando e saindo pela porta que é Cristo. E aí o termo igreja se refere a esta assembleia de conselhos de guerra do rei. E não um lugar onde tem um senhor com letra minúscula. Esse conselho se reúne para governar com o Senhor. Nós temos uma sombra disso quando Deus chama todo o povo para subir no Sinai e se revelar a Ele. Deus queria uma nação de reis e de sacerdotes, funções específicas da igreja. E aí o povo rejeita e sobe Moisés. O Moisés que começou sua caminhada de relacionamento com Deus, com medo, começou ali, agora eu tomo uma decisão, eu virarei para lá e verei essa estranha visão. Ele estava com medo da sarça ardente. Mas esse Moisés caminha numa intimidade com Deus ao ponto de que quando Deus fala assim, Moisés, eu vou destruir esse povo que não quis estar comigo, esse povo que está criando esse clero, mandando eu falar para você falar para eles, parafrase minha. E Moisés fala, não, Senhor, o Senhor não vai fazer isso não. Essa atitude de Moisés é atitude de igreja, é atitude de conselho. E aí você diz, meu Deus, é um homem dando conselho para Deus? Queridos, escutem o que eu vou dizer. Por que Jesus é chamado do Filho de Deus e do Filho do Homem? Ele é chamado de Filho de Deus porque ele fala das coisas de Deus para o homem, ele revela as coisas de Deus para o homem. Mas ao se fazer carne e ser chamado Filho do Homem, ele se torna completamente habilitado, capacitado a falar das coisas do homem para Deus. E quando nós nos tornamos Cristo através do sangue que nos comprou, nós passamos a falar das nossas coisas para Deus. Então o que Moisés fez não foi outra coisa a não ser se aproximar de Deus e dizer, não, Deus, você não vai fazer assim. Olha o que vai acontecer, olha como os homens vão agir, olha como os homens vão reagir. O seu nome, olha como é que vai ficar.
Então, olha o papel da igreja. Tá? Agora, o que tem acontecido? Ao longo dos séculos, nós fomos influenciados, principalmente a partir do ano 300, com o imperador Constantino, né, que implantou um sistema mundial, o maior sincretismo religioso que já existiu. Nós vemos vários sincretismos religiosos que aconteceram ao longo da história. Mas o sincretismo religioso imposto por Roma. Um grande abraço à família 61 de Recife, amados do meu coração, apóstola Cris, apóstolo Cláudio, um beijo, amo a vida de vocês. O que acontece, gente? Constantino fez uma coisa completamente bem armada, programada e maligna. Totalmente diferente do processo de novo nascimento e conversão que fez com que a igreja do Senhor nascesse e crescesse. Olha só, Pedro, cheio do Espírito Santo, com 2 pregações, ganhou 8.000 almas para Cristo. E a história, a Bíblia não relata, mas a história nos fala que Jerusalém, naquela época, tinha em torno de 100.000 habitantes. E que, com todo o mover de Atos dos Apóstolos, cerca de metade da cidade, 50.000 habitantes, se converteram. E os outros ouviram o Evangelho. Então, me diga como eles teriam tempo hábil, e olha que eu sou a favor de discipulado, de organização e de tudo mais. Como que eles teriam tempo hábil de discipular e organizar 8.000 pessoas? Simplesmente eles não tinham. Essas pessoas tiveram um encontro com Deus através da pregação do Evangelho. 3.000 foram batizados num só dia. Isso é um mover sobrenatural que gera a igreja, que dá a luz à igreja. Agora, o que o diabo faz através de Constantino? Estabelece, por oportunidade impositória, uma conversão, uma religião. Ele diz o quê? A partir de hoje todo mundo é cristão e quem se converter ganha uma veste branca, 2 moedas de prata, tem acesso aos templos aí das sacerdotisas, vai poder comer um pedaço de carne. Quer dizer, ele empurra pessoas e denomina elas cristãs. Qual o processo que essas pessoas viveram de conversão? Nenhum processo espiritual, foi um processo humano. E aí, essas pessoas vão ter a necessidade de um clero, e de um clero que as diga o que elas têm que fazer e como elas têm que fazer para serem aceitas. E isso não tem nada a ver com o que Deus deu para a igreja. O que Deus deu para a igreja foram verdadeiros apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para ajudar a igreja na obra do seu sacerdócio comum. Então, você está entendendo a diferença? Agora, a partir disso, a partir do ano 300, a igreja começa a ser assolada e aí surge a necessidade de avivamentos, de renovos, de entendimento do que era a verdadeira palavra. E aí pessoas vão se levantando, vão orando e vão recebendo entendimento e revelação e criando as revoluções, né? Da qual vem combinando ali na pré-reforma, na reforma e por aí vai. Hoje, o que a gente está vendo? Que o Evangelho ele está encoberto para aqueles que vão perecendo. E ontem, eu comecei falando o seguinte, de uma nova geração com inversão e aversão a valores bíblicos, cultura globalizada anticristã, que afeta a configuração da família e a saúde da igreja. Isso implantado por meio de quê? Por meio de 4 colunas, de 4 pilares aí, que são a relatividade moral, perversão sexual, perdas e vínculos familiares e explicitação do ocultismo. Tá?
Culminando o quê? Numa igreja desajustada. Por quê? Porque a igreja, como Israel queria um rei para se igualar às nações, muitas vezes a igreja está querendo se igualar ao mundo no pretexto de ganhar o mundo. E aí essa igreja, ela perde as suas características. Sabe o que acontece? Assim como nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos no corpo, a igreja é espiritual. Ela é o corpo místico de Cristo, ela é o corpo de Cristo, entende? E aí, essa igreja, ela tem que viver de vida de Deus, vida sobrenatural, que toca a alma e o corpo. Não só o espírito, mas a alma e o corpo. Só que quando falta o alimento espiritual, ou quando essa igreja deixa de buscar e de viver dessa vida conectada com Deus, ela passa a apelar para a alma. Simplesmente para o intelecto e para a alma. E aí, na tentativa de suprir isso, quando termina-se esse lado emocional ou meramente intelectual numa tentativa de suprir a ausência da vida e da glória de Deus, muitos ministérios partem para o físico mesmo. Né? Vamos fazer para os outros verem, para arrepiar o pelo do corpo. Quando, na verdade, essa igreja perdeu a glória de Deus, se tornando uma igreja meramente humanista. Queridos, a vida da igreja, ela é conectada com a vida de Cristo. Lá em Apocalipse, quando Deus repreende uma das igrejas, né, e diz assim, olha, vocês abandonaram o primeiro amor, como diz um pregador aí, o que acontece? Eles não convidaram um palestrante, eles não convidaram uma mega banda, eles não fizeram uma campanha, eles ouviram de Deus o seguinte, se arrependam. Se arrependam. Então, que todo e qualquer dos nossos cultos envoltos em eventos maravilhosos, que muitos têm a condição de realizar, estejam focados e direcionados no genuíno arrependimento. Uma igreja onde o Senhor é a vida dessa comunidade local, da expressão física da igreja numa cidade, num país, num bairro, num continente, ela glorifica e exalta o nome do Senhor. E aí o Senhor fortalece a identidade dessa congregação e a sua identidade. Você entende? É totalmente diferente da ação do humanismo, de uma igreja humanista, onde você está sendo completamente voltado para a tua alma, numa experiência de culto. Peraí, eu amo experiências com Deus, eu prego isso aqui, eu ministro isso, eu libero isso. Eu conto aqui experiências, contém live experiências que eu nunca tinha contado antes, de arrebatamento, de manifestação de dons, mas a experiência pela experiência perdeu o sentido de ser. Então a experiência de culto está focada em você, está focada na minha alma. Para quem é o culto? O culto é para Deus. Eu sei, não tem problema nenhum a gente chegar para um momento congregacional de culto com uma necessidade de pedir para Deus. Deus está esperando isso. Não tem problema nenhum a gente cantar o que a gente já cantou na vida, que a gente cantava assim, você veio buscar uma bênção, Deus tem bênção para dar. Só que esse Deus que é presenteador, que é abençoador, que é generoso, que é extravagante, que é exagerado, junto com tudo que Ele está doando, Ele está dizendo o seguinte, essa minha doação revela a intenção do meu coração que eu estou doando para vocês. Quando Deus nos dá qualquer coisa, Ele está se doando juntamente com essas coisas. Então o culto é para Ele, o culto não é para mim.
A gente tem a tendência de se perguntar como foi o culto hoje, entende? E aí a gente confunde a nossa liberdade de juízo para dizer, não, olha só, teve algo, como eu estou aqui exortando, dizendo, ó, está fora do prumo. A gente é levado a confundir isso com as nossas réguas de sucesso baseado em nós mesmos. Quem é que valida a igreja? É você? É você que valida a igreja? Ou é o noivo? Quem é que valida a obra da igreja a não ser o dono da igreja, que é o Senhor? O que nós devemos ter é discernimento e perceber, está seguindo esse caminho ou não? E nos posicionarmos. Então, esse desajuste que, por ausência da glória de Deus, leva a uma igreja humanista, que preza pela experiência de culto. Quando eu digo experiência, muitas vezes é uma experiência intelectual. Gente, pelo amor de Deus, quantas mensagens espirituais a gente se empolgou, fica empolgadaço com essa mensagem. E aí a mensagem que era uma bênção, que era espiritual, não cai na área do espírito que devia cair, e a gente ouve e não pratica porque fica só na esfera da nossa emoção, de empolgação, sabe? De empolgação. E nessa hora a nossa alma atrapalha o nosso espírito. E é a hora da gente trazê-la para ela colaborar com o espírito. E dizendo assim, tá felizinha? Que bom, isso é legal. Pega toda essa explosão de alegria que gera aí uma série de coisas no seu físico e no seu corpo e te projeta para o espiritual. E aí é quem ouve e pratica. Porque quem se empolga, a empolgação acaba quando você abre a porta e sai. Primeiro vento, primeira chuva, acaba a empolgação. Aí você precisa de outra empolgação, de outra motivação. É diferente quando você está precisando de uma palavra e você entra numa live ou você entra num espaço físico da igreja e você recebe uma palavra que alimenta o teu espírito. E aí, por alimentar o teu espírito, toca a tua alma e faz uma festa no teu corpo. Você entendeu? A origem e a sequência disso é muito diferente. Quando, sabe, você tá chegando num culto, entendeu? E na verdade você precisa de uma palavra para o teu espírito e não tem uma animação. Entende? Está tendo uma animação. Isso é complicado. E isso não tem nada a ver com formatos ou com instrumentos utilizados de maneira artística, seja pintura, dança, música, o que for. Porque você pode ver o salmista criando canções onde ele começa, e esse é um bom caminho. Eu não sei como eu vou orar diante do meu problema. Começa orando com a alma. Começa orando com a alma. O salmista está dizendo, Deus, eu estou cansado, eu estou perdido, eu estou desiludido, eu estou isso, eu estou aquilo outro. E vai falando, vai botando a tua alma no altar para falar com Deus. Vai. Até o momento que vira a chave. E você vê os salmos virando essa chave, daqui a pouco ele está dizendo, o Senhor é meu refúgio, é minha fortaleza, é meu escudo, a minha torre forte, o meu lugar de libertação, só em ti eu encontro refrigério. Pronto, saiu da alma, entrou no espírito, porque aprendeu a orar com a alma. Botou a alma, botou o corpo e a alma para trabalhar para o espírito, porque o espírito deseja as coisas que são do espírito. Agora, quando existe ausência de palavra, de ministração, de palavra que alcança o teu espírito e tentativa humana de exaltar o emocional para tentar compensar essa ausência, pronto, cria uma igreja humanista onde você é o centro, onde você é levado todo o tempo a uma motivação humana numa tentativa de te fazer vencer, superar, chegar, alcançar. E é uma linha tênue disso tudo que eu estou falando. Espero que você esteja me entendendo.
que essa iniciativa do diabo o tempo todo. Se aproximar ao máximo de Deus para te projetar para longe através de quê? De engano e de confusão. E aí começa dos desajustes, você é levado que aos desvios. E aí a gente vê muito desviado, gente. Nós vemos desviados. Primeiro, porque a gente está diante de uma geração pós-cristã, tá? Na Europa fortemente. Estados Unidos, talvez, eu não estive lá. Brasil tem muita gente que é pós-cristã já. Tá? Segundo, tem muito desviado dentro da igreja. E tem muito desviado por quê? Porque na cultura humanista, o que acontece? Ela é rasa. E aí, a porta da frente da igreja, das igrejas, se torna menor do que a porta dos fundos. E aí, a profundidade do que é ministrado, me desculpe, é mais raso do que um cuspe. E aí a gente vê grandes colheitas e maiores perdas, além de repentinas e rápidas. E isso gera pessoas decepcionadas com o sistema, só que elas não conseguem, talvez, entender num primeiro momento que quem decepcionou elas não foi Deus. E eu também não venho aqui para dizer que determinadas coisas estão falidas. Eu acredito no sistema congregacional. A Bíblia fala para a gente não deixar de congregar. Agora, congregar é ter hora e dia marcados para cultuarmos a Deus. Amo um cafezinho, mas tomar um café com amigos não é congregar. A não ser que eu associe a esse cafezinho uma frequência de hora, de lugar, e no meio disso a gente tenha louvores, a gente tenha a palavra, a gente oferte, cada um compartilhe com o dom que tem, e a gente entende que seja embaixo de uma árvore ou num cinema, a gente está sendo igreja e está vivendo igreja. Eu desejo muito que você esteja me entendendo. E aí, esses desviados, né, vivem isso, e o discipulado se torna muitas vezes um pastoreio de crises, muitas vezes simplesmente manipulatório, ao ponto de que hoje tem gente que tem trauma se a gente falar algumas palavras, se a gente falar de discipulado, se a gente falar de finanças, se a gente falar de palavra prosperidade. Pelo amor de Deus, tira os rótulos, entendam por que esses rótulos fizeram mal. Agora, essas palavras estão na Bíblia, vai lá. E se eu te convidasse para você fazer um estudo bíblico e pregar sobre os temas que te traumatizaram? Você seria, não gosto da palavra, né? Mas você seria obrigado a ter que se debruçar na palavra de Deus e descobrir as verdades sobre isso. Então, quanto mais cedo você decidir se curvar sobre a palavra de Deus e se aprofundar nos temas que te feriram através de líderes, porque quem fere, gente, eu digo que tem o trauma dos 5 P's. Tá? O trauma dos 5 P's é o trauma vindo de autoridades, né? Pai, pastor, patrão, polícia, né? E professor. Né? Então, você tem que resolver isso, entende? Nesse discipulado de crises, você não vai conseguir resolver. Né? Se aquilo que está sendo acompanhado é difícil, imagina quando é só apagar incêndio. Eu gosto muito do Marcos de Souza Borges, o Cote, quando ele fala sobre esses processos de libertação que eu estou mencionando aqui. Né? Se esse vídeo chegar até ele, um grande abraço, Deus te abençoe. Ele criou um termo que eu gostei muito, ele fala de transfundamentação. O que é isso? É mudar o fundamento de lugar. Quer dizer, muitas vezes você lançou um fundamento no lugar errado, você tem que lançar esse fundamento no lugar
certo? E aqui esse discipulado tem que ser estabelecido em torno de uma vida de santidade, de uma perspectiva fundamentada na prática da palavra de Deus. E quando eu falo santidade, é você entender que você exerce o teu ministério primário apresentando a tua vida ao Senhor, as tuas dificuldades, os teus problemas. Isso é o primeiro passo de uma vida de santidade, que é o quê? É você colocar no altar aquilo que foi comprado e separado para um propósito, porque esse é o significado da palavra santo. Kadosh, você foi comprado, você é santo, você foi comprado e separado para um propósito. Então você dá o destino relativo a esse propósito. E aí a gente consegue trazer de volta a igreja para as atitudes onde Cristo é o centro e o todo dessa igreja. Amém? A igreja foi chamada para fazer a diferença. A igreja foi chamada para ser sal da terra e luz do mundo. Por isso que a gente tem que tomar essa posição de igreja. Quando a igreja perde a sua posição, ela perde a posição de autoridade no candelabro. E Jesus está passando no meio da igreja. Talvez você esteja como a igreja Filadélfia, né? Igreja que é pequena, que é fraca, mas que é fiel. Né? Permanece firme. Permanece firme. Se o lugar que você congrega, infelizmente, perdeu o rumo, ora, fala, Deus, onde o Senhor quer que eu continue aqui para ser fator de mudança? Amém. Se não, Senhor, me planta num lugar onde estão te buscando em espírito e em verdade. Eu não venho aqui de forma alguma atacar líderes nem o sistema. Eu venho aqui exortar, trazer luz em nome de Jesus. Pai, quando nós estamos falando a respeito da igreja, nós estamos falando a respeito de nós e da tua noiva. Por isso, o temor, a seriedade e a base bíblica. Agora nós rejeitamos ser guiados por outra coisa que não seja o teu espírito. Que toda e qualquer ferramenta estratégica ocupe o devido lugar na caixa de ferramentas. Que não venhamos dar glória para estratégias. Muitas vezes o Senhor usa de estratégias variadas e estratégias que serviram para um tempo não servem para outro. Dá-nos o entendimento disso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sei que muita coisa que eu falo, igual o apóstolo Ricardo Ribeiro pôs a resposta numa das postagens dele, né? Muito pastor, o sistema pira, né? Mas eu tenho um compromisso com o reino, eu tenho um compromisso com o Senhor. Eu quero agradar aquele que me convocou. Amém? E eu quero dizer com isso o seguinte: durante a pandemia, muita gente teve a oportunidade de ser igreja em casa, de aprender como é ser igreja em casa. Ser igreja em casa não é você sair magoado e achar que você está em casa sendo igreja e você não faz nada. Não. Muita gente aprendeu a se conectar com outras pessoas, mesmo que virtualmente, e orar, fazer a Santa Ceia, testemunhar. Nada substitui o contato físico. Nada. Nada. A internet nos facilitou muitas coisas, mas ela dificulta. Porque, se você me ofende, eu te bloqueio. No relacionamento pessoal, não. Você tem que encarar, você tem que confrontar, ser confrontado. E há benefício nisso. Então, saiba até onde as minhas lives e outras permitem que você seja igreja na sua casa. Agora entenda também e busque a Deus como você pode colaborar
de maneira presencial, de maneira local, em nome de Jesus. Amém? Pai, te apresentamos desajustes, te apresentamos vidas desviadas, dentro e fora da igreja, dracmas perdidas. Quantos desviados dentro da igreja? Pai, te apresentamos discípulos, em nome de Jesus. Traz luz no entendimento e nos faz viver o que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Obrigado, queridos. Obrigado pela honra, pelo carinho, pelo respeito. Se você deseja semear na nossa vida, está aqui o meu Pix, que é rafaelmedeiros.augusto@gmail.com. Que Deus te abençoe na sua generosidade, aqueles que têm semeado, né, que Deus recompense abundantemente, e que aqueles que por algum motivo não podem, que Deus abra uma porta para você, em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Queridos, bom final de semana de Páscoa. Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Que o ressurreto entre em nossas casas, que o ressurreto entre em nossas vidas, que o ressurreto, com a sua vida, Zoe, entre nos quartos escuros da nossa alma, em nome de Jesus. E se Deus quiser, a gente volta na segunda-feira, dentro dessa temporada chamada Pastoreio Funcional. E aí na segunda, ainda falando de libertação para uma vida cristã inteligente, eu quero falar sobre desmistificando maldições. Amém? Fica na paz de Cristo. Eu vou salvar essa live. A primeira parte está lá. Essa segunda parte vai ficar também. Você vai lá, curte, comenta e compartilha em nome de Jesus de Nazaré. Amém, queridos? Fiquem na paz de Cristo. Shalom, shalom.